nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite, Pai. Nós continuamos te adorando, mas nesse momento nós colocamos a Cris diante do Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor já ministrou o coração dela. Aquilo que nós, como igreja, precisamos receber da Tua parte. Nós te louvamos porque viemos até aqui para entregar o nosso culto ao Senhor. E por graça, misericórdia, o Senhor ainda derrama sobre nós. Por isso, usa a Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor encontre em nossos corações, Pai, terra fértil. Que toda inquietação, que toda preocupação, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus. Que nós possamos estar despertos, Pai, estar atentos à Tua palavra. Faz em nós o Teu bem-querer, Pai, e que a Tua palavra produza em nós 30, 60, 100 por um, através da Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos ela, Pai. Amém. Amém. A graça, a paz e a misericórdia, amém? Eu estou tentando lembrar aquele cântico sobre o Espírito Santo, aquele que diz assim, mas ai meu Deus. Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. E as fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem olhar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém? Quem é que já esteve assim? Quem é que já esteve assim? Não sabendo o que fazer, sentindo um turbilhão de emoções, ou por conta de demandas, dificuldades, ou pelo amanhã. Mas quem nunca se sentiu assim? Mas sabe a boa notícia? É que o Deus Trino, que nós cremos no Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, deixou o Espírito Santo, e esse Deus Todo-Poderoso habita em nós, por meio do Espírito Santo, e Ele nos ajuda. Diga glória a Deus. Porque há momentos que nós não entendemos, não sabemos o que vai fazer, mas esse Deus é tão poderoso, porque Ele sabia da nossa fragilidade. Ele sabia, e Deus também não pode falar tudo para nós. Deus não pode falar tudo o que vai acontecer, Ele sabe, mas Ele não... Imagine se Ele falasse para todos os discípulos tudo o que ia acontecer. Ele falava por parábolas. Então tem coisas que nós não vamos suportar, não é verdade? Então nós precisamos confiar que a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso e que o Espírito Santo é o nosso aliado para a gente aprender, para a gente lembrar. Eu queria... vou pedir a ajuda da pastora. Eu vou falando alguns versículos, pastora, e você pode ir colocando, por favor. E eu quero falar sobre esse doce Espírito Santo, que é aquele que me ajuda. Porque eu digo para vocês, e tem horas que eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer diante de situações com meu esposo. Eu não sei o que fazer diante de demandas, de lutas, de fraquezas minhas. Eu falo, Senhor, me ajuda. E aí, João 14, 26, se a pastora puder me ajudar. Eu queria ler com você.
Muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo é um lenço, né? Que a Bíblia fala que ele é o consolador e que ele só vem para consolar. Nós vamos ouvir algumas coisas e aprender. Contudo, leia comigo, vamos lá para a gente ir. Está lá no 14:26, ó. Contudo, o conselheiro, vamos lá comigo. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Quem é que está falando isso? Falando para quem? Para os discípulos. Porque Jesus ia embora, ia aos céus. E, ai, calma. Olha que lindo, olha o cuidado de Deus. Gente, viver nessa vida não é fácil. Quando nós convidamos Jesus para ser Senhor da nossa vida, nós passamos a viver diante de um rei que reina e tem o seu governo, tem a sua constituição, e tudo muda. Então não é mais o que a filosofia lá fora fala, não é o que se noticia, não, é o que a palavra de Deus nos diz. E como eu vou viver, como eu vou caminhar nesta terra? Ei, vocês não vão ficar sozinhos. Tem um conselheiro, e esse conselheiro vai te ensinar. Olha que lindo. Então, Jesus observa duas necessidades. A necessidade, olha lá o versículo, de aprender, não é? Olha lá o que o versículo fala. E de lembrar. Olha lá. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Pastor, eu não sei o que fazer. E aí a gente tem aquele jargão que muitas pessoas, vamos orar, porque nem eu. Algumas coisas é muito claro e evidente do que nós devemos ou não fazer, porque são certo, errado, às vezes é muito claro e a gente não tem dúvidas. Mas há situações que a gente precisa de pedir a direção do Espírito Santo, porque envolve outras pessoas, ou envolve resistir firme, envolve ficar calado, envolve falar. Então, há coisas que nós precisamos pedir a direção de Deus. Então, nós precisamos aprender. E quem é que vai ensinar? Mas a gente também tem que se lembrar. Como que eu vou me lembrar daquilo que eu não sei? Como eu vou me lembrar daquilo que eu não aprendi? Pastora, mas como assim? Você precisa. Aí nós voltamos àquele ponto, né? Emblemático. Eu preciso me lembrar. Mas se eu não sei. Como assim, pastora? Você precisa conhecer o seu Deus por meio da palavra. Você precisa conhecer os pensamentos do seu Deus. Você precisa conhecer Ele na profundidade e amá-lo de tal forma que tudo aquilo que Ele diz e tudo aquilo que Ele diz que é certo e tudo aquilo que Ele ama também começa a fazer parte de você e você também ama. E por mais que seja difícil, aí aquilo vai gerando transformação, porque o Espírito Santo vai fazer te lembrar nas situações. Eu tô lá com meu esposo, eu vou falar isso, o Espírito Santo, ei, eu te chamei para honrar, para amar, para respeitar. Aí você faz assim, ó, o Espírito Santo, eu falo assim, ó, que na hora do ferver, né, você tá lá com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe, numa situação difícil, aí você começa a ferver, as emoções vêm, aí o Espírito fala, ei, aí assim, ó, já viu aquilo aqui? É para isso que o Espírito Santo é por isso que Deus vive em nós por meio do Espírito Santo. Por que a lembrança, a gente lembrar é importante? A lembrança é muito importante para nós. Sabe por quê? Quando nós passamos momentos difíceis, essas experiências e momentos
elas sobem a nossa cabeça, a mente, e elas começam a governar. Quando acontece uma coisa ruim na sua vida, o inimigo, ele é ótimo de começar a lançar dardo, pensamento ruim, né? E eu amo aquele versículo, trazendo à memória aquilo que me dá. Gente, isso é tão sério, como a nossa mente começa a ficar condicionada com aquilo que não deu certo, com aquilo que não foi. Existem pessoas que caminham nesta terra totalmente plena daqueles sentimentos, daquilo que não deu certo, e seus comportamentos são dirigidos por aquilo que foi ruim. Olha que escravidão. Pessoas que caminham nesta terra por um relacionamento que não deu certo e vão caminhando e nunca mais conseguem viver a plenitude de um relacionamento. Pessoas que, olha só como a lembrança é forte naquilo que é ruim. E ela não pode ser poderosa naquilo que é bom? Então veja bem, a nossa memória, lembrar das coisas é algo poderoso. Porque pode governar a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então a gente tem que parar e pensar do que é que nós devemos lembrar. Lembra quem é você. Tá lá na luta, na situação. Eu não vou conseguir, Jesus, eu não vou. Lembra quem é você, filha amada do Deus vivo. Tem muito valor, Jesus morreu por mim. Então é você trazer a memória, lembrar. E o Espírito Santo, ele é especialista, mas você tem que estar conectado com o Pai, né? Você precisa. A gente, quando precisa aprender algo novo, não podemos ficar cheio daquilo que passou. Senão o pensamento fica, né? Você já viu pessoas que já venceu lutas, já venceu pecados, já reconheceu, mas vive lembrando. Vive lembrando. E essa lembrança nem sempre é algo positivo pelo que venceu, mas parece que é uma marca. Esquece o que passou. Deus tem ciclos novos, Deus tem coisas novas para você. A gente precisa entender isso. Se você ficar relembrando o que passou em sua vida, você terá dificuldade de aprender o que o Espírito quer te ensinar. Na situação que você está passando hoje, esquece. A vida não tem cartilha, gente. Mas Jesus é tão lindo que Ele deixou a palavra do Senhor. Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar, nos ensinar. Ele é aquele que nos ensina a fazer o que é certo em cada situação. É o Espírito Santo. Eu não estou só. Por que a gente tem aquele trabalho, né, de meditar? Senhor, o que eu vou fazer? Aí você vai orar. Quem aqui já ouviu nitidamente o Espírito Santo falando com você? Gente, às vezes eu tô lá no meio daquela criançada gritando, e eu tô lá ouvindo uma história que eu tô contando para eles. Eu uso muito o YouTube para falar do amor de Deus, e de repente Deus fala assim, ó, tá vendo, filha? E aí as crianças falam assim, aí eu viro o rosto, as crianças às vezes falam assim, ô, prof, por que você tá chorando, prof? Várias vezes. Várias. Prof, você tá bem? Tô, é que eu amo, eu falo assim pra ele, é que eu amo tanto lembrar das histórias que Jesus, eu amo tanto lembrar dos homens e mulheres que Deus levantou. É tão lindo, né, crianças? Aí, não entende nada. Então, olha, o Espírito Santo, ele fala conosco. Jesus coloca dificuldade na nossa lembrança. A gente tem que tomar cuidado. Eu quero me lembrar da palavra. Eu quero me lembrar daquilo. Por isso você, jovem, você precisa parar e dar atenção à leitura e meditação da palavra de Deus. Porque é Ele que vai te ajudar na luta. É Ele que vai te ajudar lá na hora que você estiver cedendo, na hora que você estiver dizendo, não, Senhor, me ajuda. É a palavra. Sede santos, porque eu sou. Pai, me ajuda.
Lâmpada para o Salmo 119, 11, eu amo, porque muitas vezes nós estamos perdidos, nós estamos numa geração em que acha assim, ó, eu vou para a igreja, eu vou cantar, eu vou participar de mover, mas eu vou te dizer, se você não tiver a palavra do Senhor cravada no seu coração, você vai cair, você não vai suportar as mentiras deste mundo, você vai ser infeliz. Eu não tenho medo de dizer isso. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... A fé não vem por você vir nos cultos. A fé não vem porque você faz o louvor. A fé vem de um homem e uma mulher que entendeu o papel de Cristo na sua vida e se debruça diante da palavra, porque é esta palavra que vai ajudá-lo a ter a conduta, o comportamento digno de um filho e de uma filha do Deus vivo. Por isso você precisa, pastora, tem que ler. Não, não é um ato religioso, não é um hábito, não. E hoje esse mundo está terrível. Tudo está comum, né? É aborto, é corrupção, é homossexualidade. Você está lá na escola, meu Deus, autoridades sobre as nossas vidas, os governos totalmente comprometidos, que não estão aliados com Deus a quem nós servimos. Senhor, o que eu faço? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por isso devemos ter a palavra. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra. Desculpa. Não é o 5 e o 11, né? Eu estou lendo o outro aqui, ó. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E 119, 5 é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Como é que a gente vai caminhar nessa terra? O mundo jaz no maligno. Adultério, prostituição, pornografia, desonestidade. Infidelidade. Desonra de filhos com os pais. Eles não entendem o que é honra. Jovens que não estudam, não trabalham. Eu tenho visto, eu não sou muito, né? Mas eu tenho visto a fraqueza dessa geração. Quantas vezes você diz, né? Ai, meu Deus. Lembre que você tem um Deus poderoso. E sabe o problema de você começar a lembrar do que não deu certo? É que começa a ficar tudo escuro, confuso, entenebrecido na sua mente. E aí não tem lugar, né? Porque é novo, porque é de Deus. Eu quando ministrava lá no Ministério de Restauração, eu sempre falava assim, ó, para o meu grupo de apoio que eu liderava. Eu esperava elas falarem bastante durante algumas semanas e meses. E eu falava assim para elas, ó, enquanto vocês não falarem, se cansarem de lembrar, tirar tudo do coração, lixo, não tem como nascer nada novo aí dentro. Você tem que falar, né? Tem que jogar fora. Não deu certo, mas chega também. Sabe, o caminhão de lixo, ele pega e depois ele tem que ir em algum lugar e fazer o quê? Jogar todo o lixo fora para depois... Se a gente conseguir fazer isso, tá top. Nossa casa está limpa, né? Mas a gente tem que aprender a jogar fora. A importância de trazer a memória. Eu quero Salmo 19, 14. Salmo 104, 34. Diz assim: seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Salmo 19, 14 diz:
que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença. Você pensa uma pessoa que vai para Deus, só murmura, só fala do que não deu certo, só fala que deu errado, só fala... Que Deus é esse que você serve? Tem momentos que nós necessitamos, sim. Tem momentos que nós precisamos, sim. Senhor, assim, oh meu Deus, eu amo Davi, porque ele tinha tanta facilidade de se derramar na presença. E ele fazia aquele questionamento, né? Porque estava abatida, mas ele se levantava dali. Mas em ti confiarei, não é? Ele falava, mas para sempre te adorarei, eu sempre te louvarei. Ele derramava, mas ele saía de lá em outra condição. Cuidado com o que você anda lembrando, pensando, remoia o teu coração, entrega para Jesus. Isso não faz bem para você. Pode até começar se lamentando. Que sejam aceitáveis, Senhor. Que seja bom quando você está na presença do Senhor. Vocês estão me entendendo? Amém. Então vamos lá. Aí nós temos lá em Filipenses capítulo 4. Eu não coloquei a referência aqui, mas se eu não me engano é Filipenses capítulo 4, versículo no final. É exatamente, pastor, esse aí mesmo. O que for verdadeiro, eu acho que é lá pelo 7, 8 ou 9, pastora, dá uma olhada. Acho que é o último versículo da primeira, o último, né? Mas vai passando aí. Então diz assim, ó. O que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Eu não sou ninguém. Eu não presto. Aí eu caí de novo, eu fraquejei. Não vou nada. Eu não vou dar certo. Ei! A situação pode estar terrível, condiciona a tua mente a estar conectada com o céu. Lembra de quem você é. Tá sem dinheiro? Quem que não tá às vezes, né? Eu gosto muito da postura da irmã Marisa. Aprendo muito com ela. Então, bora trabalhar. Deus dá força. Vamos lá. E Deus vencendo. É a coisa mais linda. E entrega para o Senhor. E doa na obra. E recebe do Senhor. Não, Senhor. Estou partindo para cima. Está doente, Senhor, enquanto tiver um fôlego de vida eu vou te louvar porque o céu me aguarda. Pai, eu te peço a cura, a restauração do meu corpo. Oh Deus, em nome de Jesus, porque eu sou teu filho, eu sou tua filha. Ei, uma oração que te levanta, não algo que te joga para o chão. Tá ruim, a coisa tá difícil. Senhor, dias melhores virão porque eu creio em ti. E ainda que não venha, Senhor, o Senhor, eu me alegro em ti, não é nas coisas. Então, queridos, cuidado com o que você pensa. O Espírito Santo está para aí, para te lembrar, para te ensinar. Olha a Bíblia falando o que você deve pensar. Como é que tem sido os teus pensamentos? O que é que tem permeado? Eu volto e meia, eu tô vigilante nos meus pensamentos. Parar. Tenho que lutar. Eu não sigo ela, mas eu já li um livro dela, que é da Joyce Meyer, Batalha da Mente. Não sei quantos já ouviram ou já leram esse livro. Exatamente. É fantástico. Que ela faz uma proposta bem legal. Existem situações que vêm na nossa vida e no lugar de você ficar pensando, você põe um versículo. Você põe a palavra. Você está lá na luta, está com medo, está faltando as coisas, aí você põe, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar luta, mas também não vai me faltar vitória. O Espírito Santo é para isso na nossa vida. Amém? Tenha memória das coisas vezes. Não tenha uma mente envelhecida. O que é mente envelhecida? Mente que só está lá no passado. Mente que só lembra do que não deu certo. Mente que murmura. Mente que fala mal. Mente que não renova.
mente que não tem expectativa para o futuro. Essa mente envelhecida, o Espírito Santo está aí para destruir ela, para trazer coisas novas. Desafios, pecou, errou, pede perdão. Faz autoavaliação, começa de novo. Eu acho lindo a caminhada com Deus, que há novos recomeços sempre. Não é assim, você não está condenado no sentido, Senhor, eu errei de novo, me perdoa, me ajuda. E Jesus olha para você, se o seu coração é um coração que está arrependido, Deus olha e Ele te ajuda. O problema é quando nós ficamos naqueles ciclos de pecados, não nos arrependemos, sentimos remorsos, não transformamos a nossa vida pelo poder do Espírito Santo e vivemos uma vida miserável. Cristã, nada acontece na nossa vida e nós colocamos a culpa em Deus. Mentira, é nossa culpa que não derramamos o nosso coração, que não integramos de verdade para Ele. É os nossos olhos que só estão nesse mundo, que é carro, que é casa, que é dinheiro, quando o maior tesouro que nós podemos ter é Jesus Cristo. E a Bíblia fala uma coisa tão interessante: buscai em primeiro lugar quem? E todas as outras coisas o serão. Quantas vezes eu tive que fazer essa escolha? Quantas e quantas vezes eu tive que fazer essa escolha? E aparentemente parecia que eu estava perdendo, porque eu estava colocando Jesus em primeiro lugar. Quantas vezes eu tive que fazer essa escolha com as minhas finanças? Ó Senhor, quando eu olho aqui, Senhor, não vai dar para pagar. Como é que eu vou entregar esse dízimo? Quantas vezes eu fui tentada a fazer? Buscai ao Senhor, buscai as outras coisas, e depois Jesus vai ter misericórdia de você. Gente, não inverte as prioridades, não vai dar certo. E quantas vezes eu vi esse Deus maravilhoso, eu colocando-o como prioridade, e depois Ele falando, eu até choro, eu sou fiel ou não sou fiel, filho? Então, quem não se arrisca a exercitar a sua fé, nunca vai ver o sobrenatural na sua vida. Quem não ousa entregar ao Senhor o seu coração e buscá-lo em primeiro lugar, vai ter aquela vida cristã medíocre. E você acha que é isso que Deus quer para você? Dê ao Senhor aquilo que Ele tem pedido a você. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Olha que coisa linda. Lamentação 3:21 a 24. É o que eu disse, né, no início. Às vezes eu fico tão animado que eu começo, falo um negócio que eu vou falar lá depois. Devemos trazer à memória o que nos dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é tua fidelidade. Isso é mente renovada. Senhor, tua misericórdia sobre a minha vida. Gente, nós erramos todos os dias. Eu erro todos os dias. Pensamentos, falas, ações, atitudes. Senhor, tem misericórdia. E o Senhor nunca vai falar, chega, né? Deu! Muitas vezes nós vamos sofrer as consequências dos nossos erros. A semeadura, o que você semeia, você vai plantar. Gálatas 6:9, se eu não me engano. Alguém veja se é o 6:9 mesmo. Tudo que o homem, ele vai. Então, muitas vezes, é o que nós dizemos, né? Às vezes a pessoa cometeu um crime, ela vai para a prisão. Mas se ela está em Jesus, a alma dela está livre. Mas diante da sociedade, ela vai ter que pagar. Semeadura e colheita. É 8, pastor? Gálatas 6:8? Não é isso, não. Acho que é o 7. Olhem para mim. Tudo que o homem plantar é 8? Olha o 8 aí para nós. Isso mesmo, ó. Não, é o 7, pastor. É o 7, o 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Aqueles atos errados, aquelas coisas que nós fazemos, achando que não vamos colher. Um casamento em que não é honrado.
Um filho que não honra pai e mãe achando que vai se dar bem na vida. Viver no meio de confusão, de mentira, de discórdia, de pornografia, de tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não tenha dúvida. Então a gente precisa ter na nossa memória essas coisas boas. A gente precisa entender que por mais que a gente possa errar, Deus sempre pode renovar. Ele pode te ajudar. O que não dá é para você ter pecado de estimação e não confessar e não se arrepender. Aí não tem jeito. A gente fica muitas vezes com aquela síndrome: eu sou assim, eu não vou mudar. Mentira. Isso é mentira de Satanás. Ele quer aniquilar o poder de Deus na tua vida. Muitas pessoas falam assim: não tem jeito, eu já tentei. Já vi gente saindo da droga. Já vi homem infiel que mudou sua condição. Já vi meninos e meninas viciadas em pornografia que Jesus transformou quando colocaram seu coração diante do Senhor. Quando compartilharam a sua fraqueza e viu pessoas amando e ajudando sem julgá-las. Papel da igreja. Mas aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Olha que glória. Que lindo, eu não coloquei a referência. Eu estava tão animadinha. Não coloquei. O Espírito Santo é consolador porque ele vai te dar as condições para administrar as suas emoções. Você quer ver uma coisa? É sério isso. Velório de quem conhece a Jesus e velório de quem não conhece a Jesus. Não estou fazendo aqui uma crítica, mas o velório, se alguém pai ou mãe muito querido de alguém que conhece a Jesus, que tem o Espírito Santo, ele chora, ele se entristece, mas ele não arranca cabelo, ele não sai gritando, ele chora. Não há desespero, não há surto. Porque o Espírito Santo Consolador ajuda ele a administrar as emoções. Eu sou raivoso. Eu sou medroso. O Espírito Santo me ajuda. E eu acho fantástico, eu estava olhando. Eu preciso comprar um livro. Se vocês quiserem me dar de presente, tá? O Chamado de Pedro. Ele é até do Hernandes. Cadê a Marisa aí? Pode me dar de presente. Que ele estuda sobre a vida de Pedro. E ele fala assim, de uma forma assim, que Pedro é muito agente, né? Estava até falando com meu esposo. Pedro é muito agente. Um dia ele tá lá, né? Eu arrancar Jesus, eu te dou a minha vida. E pega a espada, quer arrancar lá a cabeça a orelha E outro dia ele tá negando, ele tá, meu Deus, Jesus, Pedro é a gente. Pedro é a gente. Aí ele tá lá, não, Jesus é o Senhor mesmo. Aí eu vou aí, ele vai andando sobre as águas e de repente ele começa a olhar a situação, ele começa a afundar. Gente, a gente é Pedro. A gente é muito Pedro. Eu fico vendo, meu Deus. Mas é lindo quando a gente vê que se a gente tem esse Espírito Santo, ele vai nos ensinar, ele vai nos ajudar. Mas foi um homem que, quando ele falou, 3.000 almas se arrependeram. Foi um homem que, quando foi morrer por Jesus, não aceitou ser crucificado de uma forma. Ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achava que era digno de ser crucificado como o mestre dele. Então, meu Deus, foi um homem que Deus chamou ele para pastorear as ovelhas. Foi um homem que ganhou Jerusalém para Jesus, ficou lá em Jerusalém e falava, meu Deus, mas era um cara impetuoso, que transforma. E que dirá de Paulo? Eu fico as manhãs ali falando com meu esposo, a gente fala de Paulo, amor, Paulo que matava, gente, assassinava os cristãos, acabava, matava. Mas quando ele tem esse encontro com Jesus, toda a vida dele é transformada. Então a gente precisa entender
que os recomeços, o confessar, o caminhar com Jesus, o Espírito Santo vai te ajudar. Vai te ajudar. Ai, pastora, Ele vai te ensinar todas as coisas. E o que seriam essas todas as coisas? Pastora, o que seria? Amar, perdoar, ficar quieto, calar, honrar. Muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo vai vir, né? O Espírito Santo vai vir, aquele... o Espírito Santo está com você todo dia para ensinar a viver. Para mostrar ao mundo que o Cristo vivo está em você. E para você seja uma testemunha igual João Batista. É para isso. A vida... E é lá e a gente vai em Eclesiastes 3, né? Como a gente vive Eclesiastes 3? Gente, há tempo de nascer e tempo de morrer. Plantar, arrancar. Coloca lá para nós. Para tudo uma ocasião certa. Como que a gente administra tudo isso? Esse turbilhão de coisas que é a vida. Um dia você tem dinheiro, outro dia não tem. Um dia está nascendo criança, outro dia a gente está morrendo. Então... há um tempo certo para todas as coisas. Vai para o versículo 2, por favor. Eu quero dos tempos. Acho que 2 ou 3. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempos e tempos da nossa vida que precisam ser administrados. Estas são as coisas. O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Os ciclos. Ficar, amar, partir. Paciência, pensar, sentir. O Espírito Santo é um mestre em todo o tempo. Ele vai nos dirigindo. Jesus disse que Ele nos faria lembrar de tudo que nós estudamos nos cultos, que é a palavra de Jesus. Dos PGs, do seu devocional. Por isso você precisa frequentar uma igreja. Por isso você precisa aprender com pessoas que já estão a caminhar na sua frente. Porque o Espírito Santo vai te ensinar. Você vai ver as pessoas, o modelo delas, e vai querer, é assim que eu tenho que me comportar. A esposa vai falar, não é assim, minha filha, casamento não é isso. O esposo vai falar, dá uma segurada, não trata a sua esposa assim, é na caminhada. Isso é mover do Espírito. João 16, 7 diz que Jesus enviou o Espírito Santo para nos ensinar. E quem é que continuaria os ensinamentos depois que Jesus subisse aos céus? O Espírito Santo. Ele é aquele que nos ensinaria tudo nas nossas fraquezas. Nos ensinaria a viver num mundo que jaz no maligno. Caminhar com pessoas difíceis, conviver com pessoas más. Jesus sabia que os discípulos não sabiam o suficiente. Eu e você, meus queridos, a gente também não sabe. Precisamos estar abertos para aprender.
A gente precisa estar aberto para aprender. A gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Por isso é tão importante os momentos de devocional. Ele te ensina. Eu preciso confrontar a mim mesmo. Eu preciso confrontar a mim mesma. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas a grande verdade, se nós não formos confrontados, a gente não muda. A palavra me confronta. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irai-vos, mas não pequeis. Os frutos do Espírito e os frutos da carne, a ira, a facção, a divisão, a maledicência, foca. A gente tem que estar ali, na disciplina do Espírito Santo. Nem atrasado ficar pensando no que passou e nem adiantado ficar ansioso com o futuro. A gente tem que estar ali, no descanso, caminhando, ouvindo, se arrependendo, recomeçando. Como é que está adiantado? Adiantado você nem quer ouvir também. É o orgulhoso, é o soberbo que não aprende nada. Não adianta nem falar nada para ele. É arrogante, soberbo, não reconhece erros, não reconhece pecados, pensem que sabe tudo. Acredita no que Deus está fazendo na sua vida. Creia nos processos. Você não suportaria saber tudo. Vai galgando cada dia, vai vencendo cada luta. Vai vendo a transformação com o Espírito Santo que Deus pode fazer na sua vida somente se você se dobrar e se render e falar: Jesus, deixe o Espírito Santo te ensinar a viver, a reagir, a sentir, para a gente não ser enganado pelas nossas emoções. Mas pastora, por que eu preciso ser dominada pelo Espírito de Deus na minha vida? Porque você pode ser enganada pelas emoções. Como assim? Você pode sentir um medo exagerado que te paralisa. Você pode ficar deslumbrado, muito alegre com uma situação, com um namoro. Você pode ficar muito animado com um negócio que não é para você entrar. Você pode começar a se depreciar essas emoções, começar a deixar você para baixo, negativo, achando que você não é nada. Então, olha só. Por que a gente tem que estar alinhado com o Espírito Santo de Deus? Para você saber quem você é, para você não ser enganado nas suas emoções de ira, de raiva, de medo, de ressentimento, de ter aquela mente envelhecida que eu falei. É para isso que você tem que estar alinhado com o Espírito Santo. Para você não ser assediado, enlaçado por este mundo, achar que é normal algumas coisas. Epa, não, isso aí não é para mim não. Não. O Espírito Santo, ele quer te dar suporte. Fala, suporte. Para tudo na sua vida. Para a morte. Para lutas financeiras, para filhos. O Espírito Santo está aí para te dar suporte. Na sua vida. Para tudo que vem contra nós. Porque tem dias que são difíceis. Tem dias que você já esqueceu de mim. É aquela hora do lixo, né? Você esqueceu de mim. Dali a pouco, depois que você jogou o lixo para fora, o que vem? Mas Senhor, eu sou tua filha. E eu sei que o Senhor me ama. E eu sei que o Senhor vai me ajudar. E eu sei, Senhor, eu declaro, Senhor, qual que é a minha parte de culpa nessa situação. Eu não estou vendo, Senhor, eu tenho culpa, mostra para mim. E Deus mostra. Quantas vezes você foi chorar porque você se sentiu injustiçado e você foi com o coração aberto para a presença de Deus de verdade e o Espírito Santo falou: filha, não é ele, é você.
Porque muitas vezes a gente acha que as situações ruins que a gente passa na sua vida é só ruim, dificuldade, que você não faz parte do problema. Muitas vezes você é o problema. Mas se você não for à presença, o Espírito Santo não te convencer do pecado, da justiça e do juízo, game over para você. Então, quando eu falo para ir na presença do Senhor, é de verdade, é abrindo o coração. Mas quando vier, o Espírito Santo nos prepara para o dia mau. Jesus sabia que o conhecimento que aqueles discípulos tinham era insuficiente para o que eles tinham que enfrentar. E a gente sabe o que aconteceu. Eles morreram por Jesus. O Espírito Santo te prepara para o dia mau. O Espírito Santo não tem cabresto. Ele não te obriga a nada. O Espírito Santo é como uma pomba que vem. Se você deixar, ele vai mudar o seu comportamento. Ele nos guiará. Ele nos guiará. Qual é a verdade sobre a situação do seu coração? Qual é a verdade sobre a situação que você está vivendo hoje? Qual a verdade sobre a situação que você tem vivido muito tempo? Qual é a verdade? Você já perguntou de verdade? Você já se desnudou querendo saber mesmo e querendo resolver o problema? Porque às vezes a gente só coloca a culpa em Deus e nos outros. Mas quantas vezes nós somos aquele ou aquela que está aquela palavra sempre mal colocada, faz aquele julgamento maldoso, não é direcionado pelo Senhor e cada vez mais se distancia daquilo que Deus quer falar com você. Gente, perdi aqui eu fui escrevendo, eu tô igual as meninas, a gente vai escrevendo, ó. Fui escrevendo, tô igual no caderninho, ó. Eu não queria mexer no computador, porque a tecnologia falha. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Eu estou terminando, tá? Pastor, que horas são, por favor? Ai, meu Deus. Eu falei, Senhor. Meu Jesus. Eu falei, misericórdia. Qual é a função do Espírito Santo? Aqui é uma área de aprendizado. Para que Deus deixou o Espírito Santo em nós? Nos livrar de todo o engano do mundo, todo o engano da família, do auto-engano, de culturas corrompidas. A gente anda nessa terra, você sabe o quanto você é desafiado a fazer o que todo mundo faz, a julgar como todo mundo julga. Então o Espírito Santo está nessa função de nos livrar do engano. E isso não se faz você lendo um versículo por dia. Isso não se faz olhando lá no YouTube um devocional de 2 minutos, 3. Isso se faz com um homem e uma mulher que entenderam o papel da palavra na vida
vida que Ele escolheu para viver nesta terra e que quer viver como um discípulo, um seguidor, testemunha de Jesus Cristo. Então ele vai aprender qual o papel do filho, qual o papel da esposa, qual o papel do esposo, qual o papel do pai. Às vezes os pais são tão arrogantes. Às vezes os filhos crescem sem nem saber o que é perdão, porque o pai erra, nunca pede perdão. A mãe erra, nunca pede perdão. Como lidar com o seu filho, como caminhar com ele. A função do Espírito Santo também é falará coisas que há de vir. Falará com você. Vai te preparar para o que há de vir. O que você está plantando agora? O que é que você está plantando agora em Deus? Quanto tempo você tem buscado ao Senhor? Quanto tempo você tem orado para vencer as suas demandas? Porque vai ter um momento que você não vai mais poder colocar a culpa nos outros, na tua história, no teu pai, na tua mãe que não te deram o que você precisava. Você está se tornando, já é um homem adulto, não dá mais para falar do que não foi, do que não deu. Porque você diz que serve um Deus que abriu o mar, que morreu, que ressuscitou, que curou quando estava nesta terra, Jesus Cristo. Quando a gente olha a vida dos grandes homens de Deus no Velho Testamento, você se alegra, mas Ele não é capaz de transformar e mudar a tua situação. Por quê? Porque Ele não tem poder. Ele é inapto, Ele é incompetente, Ele é insuficiente. Não. Porque você ainda não plantou o suficiente na presença dEle. Você ainda não gerou transformações que Ele precisa fazer no seu coração. Deus, como que essa situação vai mudar? Filho, quando você mudar. Quem precisa mudar é você. E é tão interessante que quando uma pessoa na família muda, quem já percebeu isso? Quando uma pessoa na família realmente muda, as pessoas começam a estranhar e as condições ao redor vão mudando. Você que só falava mal, você que era batia, você começa a amar, você começa a cuidar e as pessoas começam a dar a você também. Algo acontece. E é uma coisa linda. Isso aqui me pega, gente. Isso me pega. Quando você está buscando a Deus. Você já teve uma impressão assim? Você vem para o culto, aí você está desanimado, não orou, não leu a Bíblia. Aí você está vendo o povo. Meu Deus! Aí você fala assim: meu Deus, esse povo tem problema? A situação do país. Você olha para sua conta bancária e esse povo tem gente cantando, você fica assim. Já teve essa impressão? Sabe por quê? Com raras exceções, a pessoa que busca a Deus, ela tem segurança. Ela tem fé. Se o governo falir, se não falir, a vida dele está na mão de Deus. Se tiver dinheiro ou não tiver, ele vai se alegrar no Senhor. O coração dele não está nessas coisas. Você vê como é diferente quando alguém está plantado na presença. Quando alguém está linkado lá na videira. Pode estar tudo seco ao redor, meu filho. Ele está na videira, o fluxo está fluindo ali, ó. Se você chega num culto que você está assim. Pastor é bom nisso, sacode a poeira, né? Às vezes você nem percebe, é por causa da tua condição, a condição da tua vida espiritual. Durante a semana inteira você não semeou na palavra, você não buscou a Deus, você não orou.
Você só está preocupado com as contas para pagar. Pastora, mas eu faço isso, eu oro. Então você está precisando se derramar. Você está precisando pedir perdão. Fazer o autoexame. Senhor, se existe alguma caminho. Eu acho lindo e eu tenho uma raiva porque eu sei os versículos e não sei os endereços. Tem um versículo que fala assim: sonda-me, ó Deus. Eu não sei se é o 39 ou 79. Vê se há em mim algum caminho e... Meu Deus, gente, isso é um... Espírito Santo, eu não estou vendo. Quantas vezes, gente, eu já orei desse jeito, estou falando a verdade. Eu falei assim: Deus, eu sei que eu tenho um problema, mas eu não sei qual é. Que eu faço isso. Senhor, eu não sei, me ajuda. Eu fiz a mesma coisa que o salmista. Porque, Senhor, eu estou mesmo ciclo, eu não saio desse ciclo. Se você enfrenta as mesmas situações o tempo todo e se tem as mesmas emoções, você não vai parar de enfrentar aquilo. Aquilo vai te perseguir até que você entenda o porquê e se resolva. A rejeição é um exemplo. Não estou falando que é assim, né? Por exemplo, se eu não falar: oi, Sara, tudo bem? Como você tá? E dar um abraço nela. Todo domingo, na saída e na entrada. O dia que eu não fizer isso, ninguém me ama. Ninguém me quer. Eu vivo refém, então eu vou evitar. Até eu entender que eu sou a Sara com um abraço ou sem um abraço. Que eu sou a Sara, filha amada do Deus Altíssimo, com dinheiro ou sem dinheiro. Se alguém me falar que eu sou linda, ou se alguém não falar. Eu entender quem eu sou em Cristo Jesus. E isso só se dá por meio da presença do Espírito Santo. Você ouvindo de Deus quem é você. Você não fica refém do que as pessoas dizem sobre você. Você não fica refém do que as pessoas dão a você. Você é refém. Não é refém, né? Porque Deus não faz ninguém de refém. Mas você é aquilo que Deus falou de você. Então não importa como você esteja, você sabe quem é você. Você sabe quando você fechar os olhos nessa terra, quem você vai encontrar. Você sabe por quem você anda nesta terra. Você não vive pelas condições ao redor. E, gente, isso é uma luta, é uma demanda. Fazer as coisas quando ninguém está vendo. Persistir na presença do Senhor quando ninguém dá valor. Quantas pessoas aceitam Jesus e toda a sua família se volta contra ela. E ela persiste. Então, quem está aos pés de Jesus tem segurança. Desconfie de quem vive murmurando de cabeça baixa, de quem nunca tem dinheiro para se alegrar na presença dos santos, com a colaboração. E é tão legal porque Jesus investiu o tempo dele para ensinar os discípulos. Então, aqueles discípulos viram Jesus amar, viram Jesus confrontar, viram Jesus exortar, viram Jesus curar. Então, eles caminharam com Jesus. Mas vejam, quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu com os discípulos? Mas como? O que aconteceu depois para torná-los ousados?
Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo em Atos. Esteja no lugar certo. Esteja no caminho certo. E você vai ser encontrado. Busque e você vai ser encontrado por esse Deus. Como Deus se alegra quando nós persistimos, mesmo em contrariedade, na adversidade. E aí você vai entender quem é você, e você vai se sentir amado. E aí você vai conhecendo esse Deus, você vai conhecendo que esse Deus é amor. A gente só pode conhecer o amor se a gente conhecer a Deus. Sejamos capazes de amar uns aos outros. Essa é a obra do Espírito Santo, amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Você acha que isso é obra de alguma outra pessoa, se não é do Espírito Santo? Pessoas são difíceis. Por isso você precisa se debruçar na presença, ler a palavra e dizer assim: Senhor, me ensina isso, me explica isso. Não estou conseguindo vencer isso. Me ajuda. Fala comigo. Mostra para mim. Me dirige na verdade. Senhor, eu estou aqui com a minha mente aberta. Eu quero mudar. E aí você vai ver esse Espírito Santo, porque é para isso que ele ficou. Essa é a função do Espírito Santo. Te ensinar a viver esta vida de uma forma que glorifique a Deus. Amém? Abaixe sua cabeça, eu quero que você pense sobre como, duas perguntas. Se você tem se debruçado na presença de Deus, você e ele, os grandes homens da Bíblia, eles oravam. Eles oravam, eles buscavam a direção de Deus, eles queriam ouvir o que Deus estava direcionando, eles oravam. Queridos, você vai saber a sua vocação. Deus tem um ministério, uma vocação para você, mas você precisa se debruçar na presença dEle, você precisa ouvir dEle. É na presença do Senhor que Deus define ministérios. É que Deus te coloca em lugares. É que você sente o ardor e a paixão de fazer determinadas coisas. Porque Deus colocou isso em você. É função do Espírito Santo. É Ele que separa. É Ele que chama. É Ele que define o trabalho que nós temos que fazer por meio da igreja nesta terra. Quem não ora não sabe. Primeiro, se você tem ficado, e se você tem já estado na presença do Senhor, de que maneira você tem estado? Você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo, porque as pessoas que oram, elas têm transformação na vida delas. Não adianta ir para a presença do Senhor como religioso, como alguém só na mente, mas você precisa estar na presença do Senhor, me muda. E essas frases eu quero que você grave. Quando você entrar na presença do Senhor, é assim: Senhor, eu tenho um histórico de orgulho, eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando aqui. Mas quando você entra na presença do Senhor e fala: Senhor, eu não estou vendo. Senhor, me ensina. Senhor, me explica isso. Por que eu estou sentindo isso? Isso é do Senhor. Isso é verdade. Eu não estou sendo enganada. Todos os sentimentos de rejeição que você tem é engano. Se você tem pensamentos de que você não é, que você não vai conseguir, que você não é ninguém, é engano de Satanás. Você precisa da presença do Espírito para dizer assim, lembrar quem é você. Filho amado, morri por você. Você é precioso. Eu te amo. Estou conseguindo vencer isso, Senhor, eu quero estar na tua presença, mas esse pecado me persegue. Senhor, me ajuda, eu não quero mais pecar, eu não quero mais fazer isso. Jesus, me ajuda. Fala
comigo. Mostra para mim. Senhor, levanta pessoas, músicas, fala no meu ouvido. Me dirige na verdade. Senhor, eu quero mudar, mas eu não estou conseguindo. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir, meu Deus. E à medida que eu conheço a Deus, por meio do Espírito Santo, mais eu amo. Teria tanta coisa para falar, o tanto de flores que eu escrevi, meu Deus. E eu quero que você peça esse Espírito Santo aí agora. O pastor vai cantar a música do Espírito Santo aí, ó, não sei qual. Mas eu quero que você peça ao Espírito Santo agora: Senhor, me dirige na verdade. Você pode até confessar um pecado. Você pode até reconhecer: Senhor, não tenho caminhado, por isso que eu não tenho vencido. Você pode falar isso para Ele. Senhor, eu estou com medo. Senhor, me ajuda. Quantas vezes eu entro no banheiro daquele projeto e falo: Senhor, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, Senhor. E aí eu levanto o meu rosto e lembro quem eu sou. Eu sou chamada, separada, que o Deus Todo-Poderoso está comigo. Quantas situações eu vivenciei com crianças que estavam ali opressas por Satanás. Opressas. Falo: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu estou no meio de crianças. O que eu faço ali no meio das crianças? Visível. Então, Deus vai te ajudar. Vamos cantar enquanto você ora em espírito de oração, mesmo assentados. O pastor vai cantar e depois que ele cantar eu vou orar e a gente vai encerrar. O pastor sugeriu: se você precisa dessa ajuda, talvez você precise de uma oração. A igreja, uma das funções da igreja é apoiar mutuamente uns aos outros. Às vezes sozinho você não vai, mas alguém pode orar por você. Você se sente fortalecido. Você pode sair daqui e falar assim: ô irmã, você pode orar essa semana por mim? Eu estou numa luta terrível. Igreja é para isso. O mover do Espírito Santo acontece nisso também. Às vezes você, num primeiro momento, você não consegue caminhar sozinho. Existem situações que você... Então, Senhor, se você precisa de uma oração, você pode vir aqui, nós podemos orar com você, chamar o Luciano, a pastora Rosana também, que é mulher. Você que é jovem, homem, se dirige ao Luciano, ele vai estar orando. E também as mulheres aqui comigo ou com a pastora Rosana, em nome de Jesus. Estamos aqui, que o Espírito Santo possa dirigir a sua vida, mostrar todos os enganos, todas as mentiras de Satanás, em nome de Jesus.